Continuamos falando das histórias das Copas do Mundo. Quantas saudades, quantas lembranças para o torcedor brasileiro. Minha primeira Copa do Mundo. E a sua, você se lembra? 1998. Mais uma Copa do Mundo. Mais uma presença do Brasil. O Brasil que em todas as Copas do Mundo esteve presente. E naquela uma da França não poderia ser diferente. O Brasil que já saiu aqui do território brasileiro, já conturbado com o corte de Romário. Romário sendo dispensado da seleção porque não ia ter condições de disputar a Copa do Mundo. Ele que tinha sido tão importante para o Brasil em 94 e não pôde estar, segundo ele, tinha condições, mas segundo a comissão técnica do Brasil, não tinha condições. E aí houve o corte. E aí o Brasil foi para a França, desfalcada de um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro, Romário. Mas levava a esperança de mais um grande jogador para aquela Copa do Mundo. Chamava-se Giovani, com grande fase no Santos, grande fase depois na Europa, e tinha tudo para ser um dos grandes nomes do Brasil naquela Copa do Mundo. Mas o Zagallo não soube aproveitar o Giovani e conseguiu, como a gente se diz na gíria do futebol, queimou o Giovani com 45 minutos naquela Copa. Quando no intervalo ele sacou o Giovani e nunca mais nós vimos o Giovani na seleção brasileira. Talvez fez falta para o Brasil, porque você tem um talento do tamanho do Giovani, como era naquela fase do Giovani ali, ele era muito interessante sim para a seleção brasileira. E o Mário Jorge, o nosso Zagallo, não soube aproveitar o Giovani naquela Copa do Mundo. Por mais que seja o tamanho do Zagallo, mas eu não consegui entender como você tem um craque desse tamanho e não consegue pôr para jogar dentro de uma seleção brasileira. Mas o Brasil foi na luta, foi na dificuldade dentro daquela Copa do Mundo, que não era um futebol tão bonito que o Brasil jogava, mas o Brasil conseguiu chegar, principalmente depois de passar naquela semifinal contra a Holanda. Um jogo duro, um jogo daqueles pegado. A Holanda, um adversário muito encardido para o Brasil, mas o Brasil conseguiu vencer a Holanda nos pênaltis. O jogo 1-1, o Brasil saiu na frente, a Holanda empatou e aí foram para os pênaltis. E aí prevaleceu o nome, prevaleceu a camisa e prevaleceu a qualidade dos jogadores brasileiros. E aí fomos para a final contra a França. Fomos para a final contra a França. Naquele 7 de julho. Brasil, 12 de julho, Brasil e França. Uma grande final na expectativa dos brasileiros, que se sucumbiu contra a França naquele último jogo. 3-0 para a França. Um dia que ficou muito marcado para o futebol brasileiro. Um dia que o torcedor brasileiro não acreditava o que tinha acontecido com aquela seleção brasileira que não fez par à altura da França naquele dia. Aquele futebol que todos esperavam não aconteceu. E a França dominou o Brasil. A França fez do Brasil o que quis e acabou levando o título mundial
em cima do Brasil. E mais uma vez levou vantagem sobre o Brasil. Uma tarde, um dia triste para o futebol brasileiro. Triste. Eu não sei dizer muito bem essa hora, que hora que foi esse jogo aqui no Brasil, porque este jogo, essa Copa do Mundo, eu acompanhei, eu não estava aqui no Brasil. Eu estava lá nos Estados Unidos. Eu acompanhei essa Copa do Mundo toda lá nos Estados Unidos. Tem uma diferença de hora daqui para lá, mas lá para mim foi mais ou menos um horário aí de meio-dia, mais ou menos esse horário, já nem me recordo direito mais, mas mais ou menos isso daí. Mas o dia em que o Brasil caiu diante da França, 3-0, caiu diante de Zidane, 3-0, e o Brasil foi vice-campeão em 1998, como serviria de um treino para a Copa do Mundo de 2002. Para a Copa do Mundo de 2002. A seleção, que todo mundo fala, a seleção do Felipe Scolari, a família do Felipe Scolari, do Filipão, que arrumou a seleção para levar a seleção na Coreia e no Japão e levantar o título mundial de 2002. Aquele Brasil que caiu num grupo de Brasil, Turquia, Costa Rica e China. Mas a seleção do Felipão estava jogando certinho para ser campeão. O Brasil que pegou logo ali depois da classificação nas oitavas de final a Bélgica, que foi um jogo difícil também, e o Brasil fez 2-0. O Brasil que pegou a Inglaterra com aquele gol do Ronaldinho Gaúcho, que ele fala que foi por querer. Eu até acredito, porque ele chutou mesmo pro gol. Eu acredito que foi por querer. E o Brasil venceu por 2-1 e foi contra a Turquia na semifinal. Um joguinho embaçado, um joguinho complicado. E o Brasil ganhou de 1-0 e foi para a grande final com a Alemanha. Naquela manhã de domingo, os brasileiros puderam gritar outra vez: é campeão. 2-0 contra a Alemanha, naquele 30 de junho de 2002. O Brasil estava ali, começando o novo século, já com título mundial. Que legal, como foi bacana naquele dia. Você poder acordar e logo pela manhã gritar: é campeão. E foi assim que o nosso Brasil, com 2 gols de Ronaldo Fenômeno, com grandes atuações de vários jogadores do Brasil, como quase todos os jogadores se destacaram, ou todos os jogadores sim se destacaram naquela Copa do Mundo. Fizeram uma grande Copa do Mundo. O Filipão sabia o que queria e outra vez sem o Romário. Desta vez por opção do Filipão. Ele não levou o Romário. Mas o Brasil conseguiu sim ser campeão com a grande recuperação do Ronaldo Fenômeno e trouxe o pentacampeonato para o Brasil. Muito bom, muito legal a gente relembrar esse tempo que vai ficando para trás e vai ficando só a saudade e vai ficando as lembranças para os torcedores. E aqui eu vou terminando falando a minha primeira Copa do Mundo. E a sua? Você lembra? Comenta aí no canal. Vamos lembrar o que ficou para trás, o que passou, o que ficou de bom. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.